E atenção, hein? Começou a vassourada do esporte. Já são 2 jogadores que deixaram o clube. O Gustavo Maia e agora, surpresa, né? Nesta terça-feira, o Sport rescindiu o contrato com o zagueiro Zé Marcos. E ainda tem muitos jogadores para pegar a BR. O Sport vai fazer uma mini reformulação, sim senhor, está contratando, vai contratar e vai fazer essa reformulação. Porque o elenco não está entregando o que o torcedor deseja e quer. Vou falar sobre essas mudanças no esporte, são necessárias, alguns jogadores não estão performando bem, precisa mudar. Resta saber se o Gilmar Dalpozo vai fazer esse time jogar bola. Essa é uma questão, aliás, o torcedor pergunta o tempo todo. Será que o Gilmar Dalpozo vai conseguir fazer o time do esporte jogar? A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no vídeo. Bom, já são 6 jogos, né? Você sabe, sem vencer. E aí, né, tem essa questão das mudanças necessárias. Alguns jogadores que o torcedor entende de futebol, cara. Quando o torcedor começa a dizer esse jogador não serve, esse jogador não tá bem, acho que o treinador deveria ouvir. E aí serve para o Gilmar Dalpozo, que fez as mudanças, tirou o Zé Marcos, serve também para o Márcio Goiano, que insistiu tanto no Zé Marcos, que não performou bem, não foi aquele atleta que estava no nível, inclusive, de Marcelo Aju, que estava no banco, e até agora a gente não entende por que realmente o Marcelo Aju era banco do Zé Marcos. O Zé Marcos rescindiu o contrato com o Sport depois de 20 partidas, só 20 jogos com a equipe do Leão, hein? Eu digo sempre que é melhor você ganhar com o torcedor e perder com o torcedor. Porque o torcedor enxerga, vê o jogo. E o Zé Marcos não performou bem. Bom, tá aqui, o Sport já comunicou oficialmente, tá? O Sport Clube do Recife comunica a rescisão contratual com o zagueiro Zé Marcos. O atleta já se despediu do elenco e da comissão técnica, não fazendo mais parte do plantel rubro-negro. Agradecemos ao jogador pelos serviços prestados durante sua passagem pelo clube e desejamos sucesso nos próximos desafios de sua carreira. Bom, tá aí a foto do Zé Marcos, zagueiro, e pode ver que os comentários aqui são o Edinho do Sport aqui, que notícia fantástica. O Valber está dizendo aqui, só Márcio Goiano via ele como titular. O Nicolas, grande Nicolas Lima, tá aí, ó. Enfim, obrigado, meu Deus, o Alice Corrêa. Enfim, torcedor entende, cara, isso não adianta, cara. Quando a gente, da imprensa, quando o torcedor pega no pé e diz, ó, não dá, cara, não adianta você vir em conta porque não dá. E essa é uma realidade. Eu acho que o treinador ele tem que entender que hoje é fato. Você não pode ir contra a maioria que vê o jogo, cara. Quer dizer, eu tô aqui, o torcedor, o influencer, aquele mais abnegado, vê lá o jogo. O treinador insiste e mantém o jogador. Pô, dá nisso. Acaba o treinador caindo. E eu acho que meu amigo Márcio Goiano acabou, né, sendo um dos jogadores que não performou e por conta disso ele acabou deixando a equipe do Sport Clube do Recife. Bom, deixa eu só dizer os dados aqui do Zé Marcos com a camisa do Sport. Bom, ele foi contratado, né, em fevereiro e aí nesse período atuou 20 partidas pela equipe do Sport, sendo 18, inclusive, como titular, hein, galera? O último jogo foi na derrota para o Criciúma no dia 4 de julho, tá? Zé Marcos, né? Na partida seguinte contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele perdeu a condição de titular da equipe. Eu acho que dentro da avaliação do treinador, né, achou que ele não deveria continuar. Aliás, já foi o Gustavo Maia, já foi o Zé Marcos, acho que vai mais uns 3 ou 4, se não, a gente arruma mais aí nessa vassourada. Entre eles, eu acho que o goleiro House, tá? Acho que também vai nessa lista aí. E muitos outros jogadores, cara, que não estão performando. Sim, na reformulação passou também pelo o Yuri Castilho, que não chegou a deixar o esporte por conta do esporte, mas porque ele recebeu uma proposta. Mas já são 3 jogadores nesse momento que estão deixando a equipe do Sport Clube do Recife. Quer dizer, o esporte contratou 3 jogadores, né? Contratou o Claudinho, que veio da equipe do Vitória, que também, galera, a gente tem que saber como é que vai ser esse Claudinho aí, porque ele vem de lesão,
ele não estava, ele mesmo disse que estava parado há 17 dias. Quer dizer, tem que fazer observação. O outro, o zagueiro Kaique Almeida, eu não sei não, galera. Sinceramente, não sei não, tá? E para mim o melhor jogador é o Diego Hernandes, tá? Eu até falei aqui que é a melhor contratação do esporte. Nesse período é a melhor contratação. Tomara que ele jogue, porque ele tem bola, cara. Você vai ver que ele tem bola. Agora, se ele não quiser jogar, aí é diferente, né? E aí passa pelo treinador cobrar, né? Dentro das suas variáveis, optar pela entrada de um meia de construção, porque tem o Carlos de Pena. Nem sei se o Carlos de Pena vai ficar também nessa altura do campeonato, porque se contrata um meia, que faz a mesma função do Carlos de Pena, acho que ele vai acabar deixando, né, a equipe do esporte. Bom, deixa eu aqui, acabei passando despercebido, deixa eu pedir desculpa a você aqui, que a gente colocou uma thumbnail com uma afirmação, tá? Zé Lucas vendido, e era uma interrogação. E desculpa, né, era uma interrogação, Zé Lucas vendido, porque na verdade o Sport já trata o Zé Lucas como vendido. E passou aquela interrogação, desculpa, passou a exclamação em vez da interrogação, quer dizer, era uma pergunta na thumbnail e virou uma afirmação. E não era isso, por isso que eu peço desculpa a vocês, não foi de maneira nenhuma nenhuma intenção da gente querer passar uma thumbnail que não tem informação. A informação é que o Zé Lucas, o Sport trata já como ele vendido, tá? Mas ele não está vendido ainda, a verdade é essa. Então era uma interrogação. Zé Lucas vendido aqui na thumbnail. Mas acabou a gente conversando aqui, resolvendo colocar outra thumbnail, né? Com o nome não fica, tá? Porque ele não vai ficar. Então peço desculpa a vocês, realmente alguns amigos comentaram aqui, Roberto, para ganhar like, para ganhar, não foi essa a intenção, pelo amor de Deus, tá? Eu faço comentário aqui, a gente vê as thumbnails aqui, que são as capas, né, que a gente coloca. Então peço mil desculpas a vocês, não foi isso, e a gente não quer de maneira nenhuma enrolar ou fazer a coisa só por fazer, não. A gente conversa aqui porque eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de bater papo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar as coisas que eu penso, às vezes falo até demais, né? Mas enfim, é isso que a gente queria dizer. O Sport vai jogar no próximo sábado contra o Operário. Jogou contra o Botafogo, 3-3, e joga contra o Operário. E esse jogo é crucial para o técnico Gilmar Dalpozo, galera, porque a cobrança já existe, já existia, né? E aí são 2 jogos que ele não consegue vencer, inclusive um jogo, teoricamente, para ele vencer, que era o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não conseguiu. E agora tem um time que é terceiro colocado na Série B do campeonato, né, que é o Operário. O Operário de Ponta Grossa, o Fantasma, tá? Que tem o Bosquilha lá, um dos artilheiros da competição. Então, é fato que a equipe do Sport precisa performar, galera, precisa performar para poder ganhar a partida, porque não é fácil vencer a equipe do Operário, não. O Operário, nesse momento, ele já está com 9 vitórias, galera, na competição. São 31 pontos, 9 vitórias, quer dizer, tem 5 pontos a mais que a equipe do Sport. O Sport só tem 6 vitórias, ele já tem 9 vitórias. E um dos artilheiros da competição, com 9 gols, é o Bosquilha, meio campista, que tem bola, muita bola, tá? E é um cara que tem que ser observado, porque é um cara que performa bem, está entregando muito dentro de campo, um meia de qualidade, tá? Um jogador que realmente é muito bom. E no meu modo de pensar, não sei se você concorda, mas para mim o Operário é muito melhor do que o Botafogo. O Operário é terceiro colocado, 9 vitórias, o Botafogo só tem 5, galera. Então a atenção vai ser redobrada para esse jogo. É sábado, 16 horas, tá? Inclusive, alguns torcedores falaram sobre o preço do ingresso e tal, mas me parece que o Sport fez alguma promoção nesse sentido, tá? Mas o detalhe é esse, a pressão é grande. Se o time vai ser definido, né, com 3 zagueiros, 2 zagueiros, se vai ter meia de construção. Aliás, vale salientar que o Diego Hernandes já foi apresentado e ele pode, inclusive, ficar à disposição. Se o Dalpozo quiser, ele pode ser esse jogador, né, de meia de criação, né? Já pode estrear, né, porque tem a janela de transferência. E aí, como ele estava no Remo aqui, acho que a janela de transferência é rápida. A gente está na terça-feira, o jogo é só no sábado, então ele vai ficar à disposição para esse jogo diante da equipe do Operário. E eu vou dizer um negócio para você, eu já entraria com ele, não quero nem saber, cara. Vou para cima, vou mudar, vou ter uma mini reformulação de elenco e vou buscar, sim, essa vitória diante da equipe do Operário. Porque se perder,
aí já começa a embicar e já começa a preocupar. Já começa a preocupar, galera, porque é o último jogo desse primeiro turno virtual, né? Na verdade, essa é a 18ª rodada, então é a última rodada desse primeiro turno virtual, que não tem mais, teoricamente, metade do campeonato da Série B. Então, precisa performar e precisa jogar e precisa entregar resultados, e principalmente essa partida contra o Operário, que para mim é um jogo onde o Operário, na minha visão, hoje joga melhor que o time do Sport, tá? O último jogo do Operário venceu quem? Venceu o Novo Horizontino, galera, por 2-1, tá? Claro que o jogo foi em casa, no Germán Krieger, mas venceu por 2-1, então tem que ter uma atenção. E o Sport completou 6 jogos sem vencer, então tá na hora de vencer, galera. Acho que é isso. Bom, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui no nosso canal, agradeço de coração, muito obrigado. Fica na paz de Deus, grande abraço, valeu pessoal, tchau.